Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos com mais uma aula. Nós vamos encerrar hoje a semana, né? Vamos fazer aí a correção de algumas atividades, algumas questões lá da lista de revisão em outra videoaula e aqui nós vamos falar sobre linguagem figurada. Vamos trabalhar aí algumas figuras de linguagem, tá bom? Tudo isso está lá no livro de vocês de língua portuguesa, páginas 196 a 199. Nós já trabalhamos aí denotação e conotação e agora, né, faz parte aí, dando continuidade a esses conteúdos, nós vamos trabalhar a linguagem figurada. Nós vamos usar como base aí o nosso livro de língua portuguesa, as páginas que já mencionei, então vocês acompanhem aí a videoaula com o livro e vocês vão marcando as partes principais, as partes que eu der ênfase aqui na videoaula, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula sobre linguagem figurada. Bem, vamos aqui fazer a leitura e nós vamos conversando a respeito do que há no livro. Como vimos neste capítulo, a língua nos proporciona uma infinidade de possibilidades comunicativas. Uma mesma palavra ou expressão pode ter vários significados, e para compreendê-los é necessário utilizar nosso conhecimento de mundo. Então, nós temos aí algumas palavras ou expressões que possuem mais de um significado, como o próprio texto aqui já diz, possui vários significados. Isso vai depender do que mesmo que nós começamos a estudar há algum tempo atrás, contexto. Nós vamos identificar ali qual o sentido da utilização daquela palavra, né? Qual sentido ela vai carregar naquela situação a partir do contexto, né? Nós temos que analisar ali todo o contexto comunicativo. As palavras são dinâmicas e, em geral, assumem significados muito diversos. Por isso, nem sempre a compreensão dos enunciados se dá ao pé da letra. Isso é denotativamente. Nós temos que lembrar aí da linguagem denotativa e a linguagem conotativa, né? A linguagem denotativa é aquela presente no dicionário, né? A linguagem literal, é o sentido literal, né? Corrigindo aí, a linguagem denotativa é aquela em que se utiliza o sentido literal, real, aquele que está no dicionário ali. Né? Se você pegar o seu dicionário e procurar ali aquela palavra, você vai achar um conceito ali, um sentido, um significado, ou até outros, né? Mas aquele lá é o sentido denotativo, né? Ou seja, ao pé da letra, é exatamente aquilo. Mas nem sempre isso acontece, né? Algumas palavras possuem outros sentidos, né? Muitas vezes o sentido é compreendido de maneira figurada, ou seja, subjetivamente. Veja só, algumas vezes nós vamos pegar a palavra e ver que ela tem um sentido diferente ali do que aquele que está no dicionário. É a presença ali da linguagem figurada que nós estamos vendo aqui agora. E é aqui que nosso conhecimento de mundo é fundamental. É aqui que nós devemos colocar ali em prática os conhecimentos de mundo que nós já adquirimos. Quando alguém elogia uma menina dizendo que ela é uma flor, não quer dizer, evidentemente, que ela é o órgão reprodutor dos vegetais superiores, né? Mas que compartilha com as flores alguns atributos, como beleza, perfume, delicadeza, etc. Então veja só que exemplo magnífico que o livro de vocês traz. Quando nós viramos para alguém, para uma menina, e nós dizemos que ela é uma flor, não quer dizer que ela seja literalmente uma flor, ou que ela é uma boneca, não quer dizer que ela seja literalmente uma boneca. Quer dizer que ela é bonita, ela é delicada, como uma flor, como uma boneca. Você vai compreender esse sentido com o seu conhecimento de mundo. Você vai saber que não é literalmente uma flor, não é literalmente uma boneca, né? Então veja só a riqueza que a nossa língua, né, que as palavras, as expressões possibilitam a partir, né, e na comunicação. Assim, usamos a linguagem de modo figurado sempre que temos a intenção de ser entendidos de maneira
não literal, não convencional. As figuras de linguagem são, portanto, recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção ou ênfase. Conheça agora algumas figuras de linguagem. Então, agora que nós vamos conhecer aí algumas figuras de linguagem, não são apenas essas que nós temos outras, mas o que nos interessa aqui são essas, tá bom? Então, veja só, linguagem figurada, e agora nós vamos ver as figuras de linguagem. Vamos lá. Comparação ou símile. É uma forma explícita de comparar dois ou mais seres usando os conectivos adequados, normalmente o como. Então, eu faço uma comparação e essa comparação é de forma explícita, ou seja, evidente. Eu vejo ali, eu vejo a partir do quê? Do como, certo? Nós temos outros conectivos que apresentam explicitamente a comparação? Temos sim, tá? Vamos lá. Minha esposa é bela como uma deusa. Veja só, está comparando a beleza da esposa com a beleza, né, de uma deusa. Por quê? Quando se trata de deusa, né, perfeição e tal. Então, veja só, há uma comparação e essa comparação é feita através aí, né, por meio de um conectivo. E esse conectivo apresenta aí de forma explícita, ou seja, evidente, clara. Quando ele diz explícita, porque eu olho ali e eu vejo a comparação feita a partir do conectivo, né, com o conectivo. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Mais uma vez, uma comparação e nós temos a presença aí de conectivos, tá bom? Então, veja só. Por que é importante saber que a comparação ela é feita com conectivos, utilizando conectivos? Porque nós temos a metáfora, que também é comparação, só que essa comparação não é feita por meio de conectivos, tá bom? Então, comparação ou símile, nós temos a comparação, veja, o próprio nome já diz, mas com a utilização de conectivo. Agora vamos para a metáfora. Ocorre quando nomeamos ou um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio. Na prática, as metáforas estão por toda parte: luz da inspiração, engolir uma ordem, torcer o nariz, explosão de novidades. Não é que a inspiração seja de fato uma luz, é como se fosse uma luz, veja só. É como se fosse, é uma comparação, por essa comparação não é feita com conectivos. Não é que você vá realmente engolir uma ordem, é como se a engolisse. A metáfora também pode ocorrer na linguagem não verbal, como no exemplo ao lado. Observe que as árvores foram posicionadas exatamente como os pulmões, seguindo a metáfora de que as florestas são os pulmões do planeta. Florestas e pulmões, de acordo com a metáfora, são responsáveis pela respiração do homem, levando oxigênio às células e transformando o gás carbônico em oxigênio. Outra metáfora de imagem é o apagamento parcial do verde da bandeira do Brasil, simbolizando o desmatamento. Então, veja só, vamos voltar aqui um pouco. A metáfora é quando nós fazemos essa comparação, né? Nomeamos aí um conceito de um dado domínio com o nome de outro conceito de outro domínio, né? Se nós pensarmos aí que a metáfora é uma comparação, mas sem uso de conectivos, acredito que fique mais fácil para vocês entenderem. Daí partir para esse conceito aqui. Veja, a luz da inspiração não quer dizer que a inspiração é uma luz, literalmente. Não, mas é como se fosse, ok? Então, a metáfora, ela é utilizada aí em diversas situações, né? Quando nós trabalhamos os textos literários, né? Principalmente poesia, poemas, né? Nós temos bastante a presença de figuras de linguagem, não só metáfora, diversas. Veja só, aqui nós temos, ó, uma imagem. E veja só, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Nós observamos aqui árvores que estão posicionadas ali como pulmões, pois as árvores são os pulmões, né, do planeta.
E aqui também nós temos a bandeira do Brasil, em que parte dela não está verde, por quê? O verde da bandeira não representa a natureza. Nossa natureza está sendo, né, devastada aí por conta do desmatamento, né? Então, a importância aqui da preservação, a campanha, né? Veja só a presença da metáfora em uma campanha publicitária. Muitas vezes nós nos perguntamos, professora, por que nós estamos estudando isso? Professora, mas por que eu tenho que ver isso? Nós não temos consciência, muitas vezes, que, primeiramente, a língua portuguesa ela é utilizada diariamente. Você usa a língua todos os dias para conversar, para escrever, para jogar, para ler, para compreender. Quando você está jogando, você precisa interpretar o jogo, você precisa interpretar as regras do jogo. Então, tudo que nós trabalhamos aí na língua portuguesa é essencial para a sua vida, para o seu cotidiano, para a sua vida escolar, para a sua vida profissional futuramente, para a sua vida acadêmica, enfim. Então, vamos agora voltar para cá. Metonímia, outra figura de linguagem, é a troca de um nome por outro, a partir de uma relação real, concreta, objetiva, existente entre eles. Veja só. Aí nós temos diversos tipos de metonímia. Nós temos a troca, né? O continente pelo conteúdo, o autor pela obra, a marca pelo produto, o instrumento pela pessoa que utiliza, a parte pelo todo, o singular pelo plural, o lugar pelo produto. Veja só, um exemplo de o continente pelo conteúdo. A panela está fervendo. Pessoal, é a panela que ferve ou o que está dentro? É o continente, né? O que está dentro, o que a panela contém. Mas aqui foi trocada. Veja, figura de linguagem, metonímia. O autor pela obra. Eu costumo ler Machado de Assis. Você costuma ler a obra, né, de Machado de Assis, mas aí na figura de linguagem você troca o autor pela obra. A marca pelo produto. Gosto muito de tomar Danone. Na verdade é iogurte, né? Iogurte. O Danone é o que? É o produto. Nós utilizamos isso muito mesmo. Por exemplo, leite com Toddy. Toddy é uma marca, né? O produto é achocolatado. Outro exemplo, nós vamos comprar no supermercado Bombril, né? Palha de aço, nós utilizamos o Bombril. Enfim, isso acontece, você pode perceber aí que isso acontece muito. Um instrumento pela pessoa que utiliza. Meu tio é um bom garfo. Na verdade, trocou-se aqui quem utiliza, né, pelo instrumento. A parte pelo todo, aliás, trocou o instrumento pela pessoa que utiliza, né? A parte pelo todo, seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Veja só, parte, que parte, né? Os olhos, qual todo? Você, né? Seus olhos. Então, veja só, há uma troca aqui da parte, né? O todo pela parte. O singular pelo plural. O brasileiro é muito simpático. Veja só, aqui, quando nós utilizamos o brasileiro, faz-se referência a todos os brasileiros, né? Os brasileiros são muito simpáticos. Mas aqui houve a presença da metonímia, né? Em que se trocou, utilizou-se o singular ao lugar do plural. O lugar pelo produto. Meu avô usava um Panamá. Na verdade, é um chapéu, né? Mas trocou-se aqui, né, o lugar pelo produto. Catacrese, mais uma figura de linguagem. É uma metáfora já incorporada à língua, sendo por isso de uso corrente. Normalmente, a catacrese nomeia objetos do nosso cotidiano para os quais nunca se deu um nome específico. A catacrese são expressões ali que já estão cristalizadas, ou seja, nós já utilizamos aí comumente. Por exemplo, a perna da cadeira ou braço da cadeira, né? O nome daquela parte ali, né? Não é braço, perna, mas já está, já é tão corrente, o uso é tão corrente que já está incorporado, já cristalizou-se na utilização na nossa língua, né? A asa da xícara não é uma asa, né? Mas nós demos o nome daquilo ali, daquela parte da xícara, de asa. Então, a asa da xícara. A perna da mesa, cabelo do milho, pé de alface, céu da boca.
Às vezes, existe até um nome específico, mas ele é tão restrito que é melhor mesmo a catacrese. Evita-se o mal-entendido. Você sabe por acaso o que é a abóbada palatina? Pois então, isso tudo é só o céu da boca. Veja só, às vezes até existe ali um nome específico próprio, né? Mas nós, de tanto utilizarmos aí a catacrese, é melhor continuarmos a utilizá-la para que as pessoas compreendam, né, o que nós estamos falando. Próxima figura de linguagem, elipse, é a omissão de um termo da frase facilmente subentendido. Então veja só, aqui, quando nós utilizamos a elipse, nós omitimos algum termo ali na frase. Mas por quê? Porque nós facilmente conseguimos entender qual é aquele termo. E para evitar a repetição desnecessária, nós utilizamos a elipse. Veja só, normalmente saímos muito. Nós saímos muito. Veja só, não há presença do nós aqui, mas nós sabemos que é o nós, porque a partir da desinência aqui do verbo. Então ficava calado, evitar o conflito. Veja só, para evitar o conflito, o para foi omitido. A elipse de um termo anteriormente expresso, dá-se o nome de zeugma. Veja só, quando o termo já foi expresso anteriormente e ele é omitido, aí nós temos a zeugma. Então, a zeugma também é a omissão, porém a omissão de um termo que já foi expresso anteriormente. A elipse é a omissão de um termo que é facilmente compreendido ali. Vamos para a... Ali nós temos o exemplo da zeugma, né? Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Veja, eu tenho a presença do verbo aqui, né? Eram. Aqui não há necessidade. Já foi dito anteriormente. Então, eu apenas coloco a vírgula e essa omissão aí é chamada de zeugma. Ela preferia refrigerante. Ele, suco. Qual foi o termo omitido? Ele preferia, né? Preferia foi omitido. Tanto a elipse quanto o zeugma são figuras de linguagem que possibilitam mais dinamismo na comunicação, evitando a expressão ou a repetição desnecessária dos termos. Pleonasmo consiste na repetição de um termo da oração ou do significado de uma palavra ou expressão, isto é, alguma informação que é repetida desnecessariamente. Enquanto a elipse e a zeugma são omissões, o pleonasmo é a repetição desnecessária, né? Algo redundante, que não há necessidade ali de repetir. Veja só, hemorragia de sangue. Gente, hemorragia é claro que é de sangue. Elo de ligação. Elo, logicamente, é uma ligação. Elo é uma ligação. Os outros defeitos percebi-os todos. Subir para cima. Veja só, nessa daqui, os outros defeitos percebi-os todos. Não há aí a necessidade, né? Nós podemos dizer percebi os outros defeitos. Então, não há necessidade aqui de repetir tantas expressões fazendo referência a esses defeitos. Ou subir para cima, descer para baixo. Subir, obviamente, é para cima, descer, obviamente, é para baixo. Então, pleonasmo é essa repetição desnecessária, a redundância. Anacoluto é o rompimento do esquema sintático da frase, do que resulta um termo sem função sintática no período. Veja só, é o rompimento do esquema sintático da frase. Quando nós estamos falando em sintaxe, nós estamos tratando da relação que os termos possuem ali dentro da frase, dentro da oração. Aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Veja só, essa vírgula aqui, ela vai quebrar a frase, né? Veja só, aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Nós poderíamos, né,
saindo aí desse rompimento, dizer: joguei fora todas aquelas roupas velhas. Aqui há um rompimento, trouxe essa parte para cá e rompi aqui o esquema sintático da frase. Pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa, nós vamos parar por aqui. Na próxima semana, nós vamos continuar aí com as outras figuras de linguagem, vamos analisar aí um mapa mental também, tá? E aí nós vamos falando aí mais a respeito das figuras de linguagem, da linguagem figurada, na semana que vem também, junto com a correção da lista de revisão, certo? Para ficar tudo bem claro para vocês. Começamos aqui agora com a análise do que está no próprio livro de vocês, porque assim vocês têm acesso a esse conteúdo, tá bom? Tanto assistam a videoaula quanto busquem estudar também o livro de vocês, certo? Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês!